O que lhe vem à mente quando você ouve a palavra seita? Bem, em termos sociológicos, essa palavra é utilizada para denominar um grupo de pessoas que segue um pensamento religioso, político, filosófico ou moral que diverge daquilo que é convencionado como certo e seguido pela maioria. Por exemplo, em 1978, na Guiana, 914 discípulos de Jim Jones, que o tinham seguido de São Francisco até lá, chocaram o mundo quando morreram seguindo sua ordem suicida de tomar uma bebida de uva contendo tranquilizantes, analgésicos e uma dose letal de cianeto. Semelhantemente, as testemunhas de Jeová possuem ensinamentos e comportamentos que podem colocar a vida de uma pessoa em risco, como por exemplo a rejeição de transfusões de sangue. Agora vejamos o que as próprias testemunhas de Jeová têm a dizer sobre seitas. Para alguns, uma seita é uma religião nova ou bem diferente do que estão acostumados. As testemunhas de Jeová não inventaram uma nova religião. Pelo contrário, nossa adoração segue o modelo dos cristãos do primeiro século e se baseia na Bíblia, que registra o exemplo e os ensinamentos deixados por eles. Nós acreditamos que as Escrituras Sagradas devem ser a autoridade quanto a assuntos de adoração. Então, percebe-se aqui nessa fala uma incongruência entre o que é dito e o que é praticado. A torre ela diverge de pensamentos que são dominantes no cristianismo, como, por exemplo, o ensinamento de que Jesus morreu em uma cruz e a doutrina da Trindade, que é amplamente rejeitada pela torre. Além disso, aqui temos outro texto que mostra o ponto de vista das TJs sobre seitas. Ele diz assim: para alguns, uma seita é um grupo religioso perigoso liderado por um humano. As testemunhas de Jeová não encaram nenhum humano como seu líder. Nós nos apegamos ao padrão que Jesus deixou para seus seguidores. O vosso líder é um só, o Cristo. Então, esse trecho foi retirado do site oficial das TJs, o jw.org, e a mera existência dele é no mínimo suspeita. Imagine que em um aplicativo de relacionamentos você encontra o perfil de alguém bacana, mas que contém o seguinte disclaimer na descrição: não sou um maluco que vai envenenar sua bebida e roubar seus órgãos. É meio suspeito, né? Primeiro que até seguindo esses dois critérios que eles oferecem para categorizar uma religião como seita ou não, eles falham. Eles se acham os descendentes diretos dos primeiros cristãos e que, portanto, não inventaram nenhuma religião e seguem somente o que diz as Escrituras. Daí o que as TJs fazem é somente fundamentalismo. Eles seguem os preceitos e o código moral de um livro escrito na Idade do Bronze e, como resultado, pessoas morrem por não aceitarem transfusões de sangue, pessoas que se separaram de seus cônjuges sem base bíblica permanecem sozinhos e infelizes o resto da vida, e pessoas são abandonadas pelos seus familiares. Outro ponto que vale ressaltar é que eles dizem que não encaram humanos como líderes, mas seguem somente a Cristo. Ok, então Cristo se enganou quando disse para o corpo governante que o fim viria em 1975? Para você que não sabe, o corpo governante é tipo um papado coletivo das TJs. O corpo governante ele não se comunica com Deus, mas é guiado pelo seu espírito. Então Deus é mudo, mas manda seu espírito guiar aqueles 8 homens. As decisões que eles tomam não são tomadas por eles de fato, e sim pelo Espírito Santo. Então, se for desse jeito, o Espírito Santo anda meio confuso, já que sempre tem um reajuste de entendimento e uma nova luz aparece. Parece mais um pisca-pisca do que novas luzes. Agora leia Provérbios capítulo 4, versículo 18 e veja se algo nesse texto dá a entender que o entendimento de profecias bíblicas vai clareando cada vez mais e mais. Agora leia o capítulo 4 completo. Se você fizer isso, você vai perceber pelo contexto que o texto fala somente de como o caminho do justo vai ficando cada vez mais claro ao se adquirir sabedoria. Nesse caso, a única forma de entender esse texto de outra maneira é simplesmente tirando ele do contexto. Engraçado, né? Então as testemunhas de Jeová, elas não são guiadas por homens, mas por homens que são guiados pelo Espírito de Deus, que parece não saber muito bem o que está fazendo. E, por fim, o que realmente é uma seita? O psicólogo David Myers caracteriza uma seita como um subproduto de uma grande religião. Seitas também podem ser chamadas de cultos ou de novos movimentos religiosos.
Dessa forma, nós podemos identificar as seitas ou os cultos por três principais características. A primeira seria um ritual distintivo e crenças relacionadas à sua devoção a um deus ou a uma pessoa. A segunda seria o isolamento da cultura maligna do ambiente e a terceira, um líder carismático. E será que as TJs podem ser caracterizadas como uma seita? Bem, nós vimos que esse grupo ele afirma ser cristão, afirma ser a restauração do verdadeiro cristianismo, porém ele rejeita crenças que são propagadas pela maioria das igrejas cristãs. Eles têm crenças e condutas específicas, como o isolamento dos membros em relação à sociedade, também o ostracismo em relação a ex-membros e uma devoção cega ao corpo governante. E aqui eu vou deixar que você tire as suas próprias conclusões, inclusive as referências você pode encontrar na descrição do vídeo. Dessa forma, por meio da pesquisa, você pode encontrar as respostas às suas perguntas e exercitar o seu pensamento crítico. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito. No momento ele não pode se identificar porque ele está em processo de saída da torre e isso representaria uma ruptura abrupta da relação que ele tem com os pais. No mais, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e pode deixar sua opinião ou sua sugestão aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui.